pessoal. Estamos aqui em setembro, no espaço Viva Bem, em Belo Horizonte. E a palestra de hoje é um tema que abrange vários níveis de conscientização. Matando a morte. E quando você para ouvir essa frase, matando a morte, essa nossa civilização e as civilizações que se foram, elas não sabem, nós não sabemos morrer. A gente quer vida, mas é traumatizado pelo assunto morte. A gente fala de esperança, mas na maioria dos atos e das escolhas, nós mesmos nos matamos, sem parar. Com comida, com respiração, com ingestão, com conversa, pensamento. Matar a morte. Quem mostrou como se mata a morte? Alguém arrisca? Jesus. Jesus de Nazaré. Como é que você mata a morte? Quando você se oferece para morrer. Quando você não foge dela. Fala, você está aqui? Vem, me pega, eu te abraço. Quando internamente você toma esse passo de decisão interna, na hora que você toma essa decisão, a primeira coisa que desconecta no interior de você é a função dela te matar. Ela já não consegue mais te matar, porque você foi ao encontro dela e falou, pode me matar. A morte, para ela te matar, ela depende de você não autorizá-la. Nunca ninguém pensou sobre isso. E esses homens bons, essas coisas? Sabe que vai morrer? Então, teve um cara chamado Timothy McVeigh. Foi... Eu não vou lembrar o ano ao certo, mas acho que foi 2004, 2002. Ele parou uma VUC nos Estados Unidos, uma rua, com 200 quilos de C4, desceu dela a um quarteirão, ele acionou um controle e arrancou a frente de um prédio com a explosão. Ele matou mais de 200 crianças de uma creche. O FBI pegou ele. Na época era o Bush, presidente. Mandaram ele para injeção letal. Aí perguntaram para ele, qual o seu último desejo? Nenhum. Apenas que o presidente leia uma carta para o mundo, depois que eu morrer. Tudo bem? Aí o Bush chegou lá na frente, hoje, ele já estava morto, hoje os Estados Unidos da América fez justiça. Bom, primeiro que precisa fazer justiça, as 200 crianças tinham que voltar. Primeiro, quando você condena um assassino nos nossos tribunais, não, agora a justiça foi feita, tá bom, então reverte na matéria o crime que foi feito. Ah, certos crimes não dá para reverter, então não vai ter justiça nunca. É só pseudo-bobeira da cabeça do ser humano que precisa achar uma desculpa, uma excusa para não morrer frustrado e louco. Então, esse papo de justiça é de Deus, não é nosso. Não tem como fazer justiça em nada. É ego humano tentando ditar as normas. Não funciona. Aí o Bush chegou lá na frente. Hoje os Estados Unidos da América fez justiça que matou o cara do atentado. Ok. Aí, como ele tinha pedido, vou ler a carta dele. Senhor Presidente, nação americana e povo da terra, sou capitão do meu destino, líder da minha alma. Acabou. Ele está mais vivo. Esse cara está mais vivo do que quem nunca matou nem uma formiga. Porque o medo dele é zero. Vou te matar. Dane-se. Problema seu. Não morro. Faz o que você quiser. Você acha que você vai me matar.
Qual é o pânico da nossa civilização hoje? Chega o coreano lá, eu vou lançar um míssil para os Estados Unidos. Se a humanidade virar e falar, vai, vou, que horas? O cara faz assim, hã? Vocês têm que entender que tudo aqui embaixo funciona sob efeito de jogo de cartas e pressão. É pressão psicológica, é pressão terrorista, é pressão emocional, é pressão mental. Não, porque eu vou acabar com tudo. Agora, por favor, assim você já finaliza o sofrimento. A hora que... Não, então você vai ser crucificado. Cumpre a vontade do meu Pai. Cumpre já. Quando nós aprendermos a irmos de frente para a morte e abraçar ela, vai ser o primeiro passo para nós estarmos vivos na essência. Porque quando você foge da morte, é porque você não tem certeza que você está vivo e viverá. Então, todo esse jogo que está acontecendo na Terra, está chegando um planeta, ele vai mudar a localização de continente, ele vai mudar todas as cidades litorâneas do mundo, ele vai alterar campo magnético, ele vai mexer nos meridianos de acupuntura, os 12 meridianos vão sair de posição. Todos vão sair. Vão ser 12 meridianos novos. Vai precisar de não sei quanto tempo para localizar os caras de novo, cada ponto onde está. Quanto tempo a medicina chinesa levou? O conhecimento vai ser feito assim, em horas. Vai rasgar, vai mudar tudo. Então está vindo mudanças que é para renovar a humanidade. Um computador, quando começa a dar pau, o que você faz? Você reseta ele. Você formata o HD. Eu não sei quem foi que publicou no Face outro dia, escreveu assim, rapidinho. Parece que a formatação da Terra começou. Você não consegue arrumar em cima de programa com contaminação. Não dá. Você tem que resetar, vai ter que formatar. Aí a maioria da civilização está todo mundo, ai, meu Deus, que formate logo, que termine logo essa história. Você não vai ter que declarar imposto de renda no outro ano. Você não vai precisar prestar conta do teu CNPJ, do teu CPF. Ninguém está entendendo que essas transformações elas vêm em tom de libertação. Quando chega de frente três furacão monstro no meio do oceano, que é para mostrar a força, poder e honra e glória do Senhor, Deus Adonai, Sabaió, o Criador dos luminares, o antigo de dias, o recente e o futuro de dias, para mostrar que quem manda é Ele, porque não tem uma vírgula sem controle dele. A hora que entram as forças para mostrar que, ó, humanidade, vocês não apitam uma vírgula, só estou dando um sinalzinho para vocês. A hora que chega a força, todo mundo se borra nas calças. Por quê? Porque a fé é zero. Porque está todo mundo desesperado, porque agora eu vou morrer. Que ótimo! Marcos, essa é a palestra mais louca. É uma palestra só para quem tem coragem. Se é para morrer, vamos morrer bonito. Que até para morrer você tem que morrer com classe, não com crasse. Morrer com crasse é ridículo. Quer dizer, você queima tudo que você viveu naquela encarnação, você morre como idiota. Morre decente, vai. Que é a morte mais linda do que a de Jesus de Nazaré. Como assim? Você está doido? Claro que não. A morte dele foi tão linda, espetacular, que o mundo inteiro fala dela até hoje. Ele morreu com honra, ele morreu com decência. Volta no terceiro dia e ainda esfrega na cara de todo mundo que quer sair de um sepulcro e viver de novo. Então esse jogo, vida-morte, foi totalmente distorcido na nossa concepção. A gente chora no velório, fica angustiado, se arrebenta e fala em seguida, Jesus, eu te amo.
Mas ele não ia estar do teu lado no velório. Porque aquele que está deitado no caixão não está morto. Se acreditava nele, tinha o código interno, do outro lado já abriu o olho. O problema é que nós estamos tentando pegar a roupa de carne e estamos tentando atravessar a ponte levando ela. Como é que você quer atravessar com o traje de carne uma ponte em que as energias e as dimensões não contemplam a estabilização do veículo corpóreo? Ele falou, as coisas da terra são da terra, as coisas do céu são do céu. Elas não combinam. Não dá, pra vocês terem uma ideia, se descer uma nave interestelar, se o comando Ashtar pousar, vem uma nave de Ganymedes, Bellatrix, Pollux, Excelsior, Alpha Myers, você tem que botar um traje grudado no corpo, vai parecer que você foi para a aula de balé. Então o corpite tem que estar em dia. O traje vai estar grudado. Não pode nem ter isso, não pode nem ter uma dobrinha aqui, ó. Tem que estar tudo reto, esticado, para não formar campo de interferência magnética. Porque você não vai voar na Terra. Quando você sair de órbita, todas as leis de astrofísica já são outras. Não é a mesma coisa daqui. Não pode ter canto vivo. Tem que ser tudo arredondado. Tanto no chão, quanto na quina, quanto no teto. O sapato que se usa não pode ter vinco. Ele tem que ser todinho arredondado. Estou abrindo uma informação que a maioria não sabe. Aí você entra dentro de uma nave, eles abrem velocidade da luz em meio segundo, você nem se mexe dentro, você nem sente. Porque não é a nave que avança, é o espaço que é dobrado em relação a ela. A nave não sai do lugar, ela está parada. É o espaço que vem. Eles dobram o espaço. Nossa tecnologia ela é tão burra que você precisa ser empurrado. A da frota estelar você é puxado. É diferente. Você não vai, é o negócio que vem. Você não foge da morte, você abraça ela. Então são outras leis, são outras dinâmicas, são outras formas. E o ser humano está sendo pego agora, não de surpresa, porque ele já sabia, mas o que o vovô ensinou, que aquela escritura, o vovô vai deixar essa herança para você, e a família se matando pela aquela casa. Não é assim? Aí fica com o IPTU depois para pagar. A palavra escritura tem tentura de sepultura, inventário, tentário de otário. Por que todo mundo fica correndo atrás disso tudo? Porque ninguém confia em si mesmo. Ninguém assina que tem capacidade de assumir o próprio comando, de assumir a própria geração. Para você entrar num nível maior de evolução espiritual, com uma hierarquia superior, num determinado grau, quando você chega num determinado grau, a primeira coisa que te é pedido, o abandono total de matéria. As pessoas querem evoluir andando de BMW M5. Não vai. Não vai. Ah, mas como? Você até pode. Ela vem de graça para você. Se você tiver que gastar energia para chegar nela, você tirou energia de desenvolvimento espiritual para algo transitório. Você está fora. Matéria é necessário, o data show está aceso porque a conta de luz foi paga. Todo mundo trabalha e todo mundo paga a conta. Todo mundo gira. Essa é a lei. Dá a César o que é de César, a mim o que é meu, ao meu pai o que é dele. Isso foi o código. Só que o problema é que o que essa humanidade está fazendo? E não só essa civilização nossa. Desde tempos imemoriais que a gente vai ver aqui. O que aconteceu? Dá a César o que é de César, mas está sendo dado só para César. A mim, que era Jesus de Nazaré, quem é esse cara? Deus, ele existe? O César entrou na parada e assumiu 100% da história. Então a humanidade desviou o vetor, desviou a intenção, a atenção e se perdeu no meio do caminho. Ah, e o coreano vai lançar bomba, lança já.
Lança já. Quanto mais cedo você lançar, melhor. Mas as criancinhas, aí você acerta a conta com o Papai do Céu depois. Não tem nada a ver com isso. Mas define logo. Não fica nessa masturbação energética fazendo um inferno na alma de 8 bilhões e 500 milhões. Estão entendendo o jogo? Conforme virem as energias e ocorrerem as mudanças planetárias, os governos mancomunados com as forças militares, eles sabem absolutamente de tudo o que está acontecendo, eles vão criar um cenário paralelo para fazer com que a sociedade entre em cada vez mais pânico. Porque não há interesse em mostrar a verdade que o planeta está sendo renovado definitivamente pelas forças de Jesus de Nazaré. Então a mídia, as notícias... Tem uma notícia que um cientista lançou um estudo que vai formar um furacão no Acre, ele vai vir destruindo o Brasil do Acre até pegar Brasília e pulverizar por onde ele passar. O Facebook tirou a matéria do ar. Então, significa que esse cientista está certo. Se ele tivesse errado, deixa a matéria, ele é um idiota. Então vai ter um furacão que vai arregaçar o Brasil de alguma forma. Como ele chegou, não sei, não consegui ler. Mas para os caras tirar do ar é porque tem fundamento. Você não se preocupa com algo que não tem poder. As trevas não se preocupam com Deus e com Jesus se eles não tivessem poder. Se preocupam sempre porque tem poder. Marcos, o que tem a ver essa história matando a morte? Nós temos morte física, nós temos morte mental. Uma pessoa, quando ela perde o poder do raciocínio de luz, ela está morta, ela só pensa idiotice. Nós temos a morte emocional. A emoção, ela te mata, ela te paralisa. Qual que é o problema dessa civilização? Não é que a civilização ela não se transformou. O que está faltando para esse planeta? Quando eu falo planeta barra humanidade. As pessoas estão aqui. Elas não fazem isso. Elas não conseguem andar. Elas não conseguem bater na perna e caminhar. Elas estão paradas num quadrado e elas não saem daquilo. A tia está discutindo com a vizinha por que o avô fez aquela fofoca 27 anos atrás. Parece brincadeira, né? Mas é assim que funciona. Está todo mundo arraigado e preso, só em idiotice. Todo mundo sabe a lista de tudo que está errado. E amanhã amanhece e continua tudo igual. Eu não falo mansinho, eu não passo a mão no ombro e falo vai melhorar. Vai. Eu tenho certeza que vai melhorar. Vai vir uma vassoura do tamanho dessa sala. Claro que vai melhorar. Vai dar uma puta de uma limpada. Que alívio, limpou. Aí se você for junto, ótimo, eu vivo do outro lado. Fazer parte da equipe de Jesus de Nazaré, estar pronto para morrer em nome dele. As pessoas querem fazer parte do comando de Jesus de Nazaré, do grupo dele, de linha de frente, e querem estar em berço esplêndido. E se esqueceram quando ele vira e fala assim, por causa do meu nome vocês vão ser atacados. Vão perseguir vocês. E aí ele dá uma sentença, vocês são iguais a mim. Opa, se nós somos iguais a ele, e ele foi perseguido e foi detonado, quem realmente é de luz, para você ter certeza que você é de luz, é quando você estiver na berlinda para ser detonado. Por um motivo eterno. Opa, aí você tem certeza, puta, eu faço parte da casa desse cara mesmo. Agora eu estou dentro. Isso aqui é reino inferior. Reino inferior não curte uma palavra chamada libertação. Qual libertação maior é você pegar e fazer assim na morte?
Vem aqui, neném, titio vai te abraçar. Vou dar até um beijinho no seu rosto. Vê se eu estou perfumado. Pode me levar. Olha o assunto que eu estou tratando e a energia que eu estou mexendo. Estou dentro da energia. Pergunta se eu estou com medo. Estou nem aí. É aí que você vive. Quanto mais você foge, pior fica. E esse jogo de cenário mundial é para fazer todo mundo fugir de um alinhamento. Só consegue estabelecer a morte em cima daquilo que já está morto. Aquilo que vive pelos padrões de Deus é impossível ser morto. Mas ainda nós temos uma memória lá atrás, está tudo interligado, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. As encarnações ficaram gritando na nossa orelha. Nós esquecemos dos sistemas estelares dos quais nós viemos. Fica uma lembrança vaga, eu vim de algum lugar, mas o peso e a dor do tempo aqui tomou lugar. Fez morada. Esse chart aqui fala razão, utilidade, maestria, beleza, o fundamento, a natureza superior. Isso é uma geometria sagrada. Esse outro chart aqui mostra que a criação do corpo, o tamanho das falanges, o ser humano, a geometria com curvas da espiral de Fibonacci, a distância de maxilar entre os olhos, a altura do rosto, mostra que existe uma fórmula, um conjunto de medidas chamado proporção dourada. Então todas essas máquinas orgânicas com alma que estão sentadas aqui e uma falando, tem uma engenharia calculada por trás para ter esse formato. Isso não foi ao acaso. Isso não foi de qualquer jeito. Marcos, mas o que isso tem a ver com vida e morte? Nós vamos chegar lá. Joga um outro chat. Olha que bonitinho. O que é o chifre? Em vez de eu falar de Deus, eu vou começar pela encrenca. Foi a rebelião. O que representa um chifre de um lado, outro chifre de outro? Aí detalhe, hein? Na testa ele tem uma cruz de cabeça para baixo. Que bonitinho. Só que a cruz de Jesus estava de cabeça para cima. O chifre ele representa... O chifre é uma antena. Eu vou falando várias informações para montar o contexto. A nossa cabeça é como se fosse a pedra de topo. A nossa cabeça é como se fosse o trono de Deus. Só que as forças da rebelião viram e falam assim: Deus, você é um nada. Eu quero dar na sua cara, eu quero dar na cara do seu filho e quero dar uma voadora no peito do Espírito Santo. Será que eles têm ira da luz? Só um pouquinho. Esse é o trono de Deus. Eu preciso ser mais que Deus. Eu preciso estar acima. Nasce um chifre. Eu preciso ir além do trono. Eu preciso ir além da criação. O chifre é o vetor de expressão da energia que subiu. Mas você reconhece um mestre pelo ato. Jesus, ao invés de subir, ele ajoelha e lava os pés dos apóstolos. Porque há a presença do Pai por detrás. Mas as forças da rebelião querem ser mais. O que as forças da rebelião queriam ter? O poder do quê?
Vê se alguém arrisca. De criar a eternidade, de criar a vida eterna. A vida eterna está na mão de Yod He Vod He. Y, Yod He Vod He. Que muitos chamam de Ava. Mas a pronúncia correta é Yod He Vod He. Isso é um W. O lance é que eles queriam criar uma outra eternidade. Um outro tipo de vida que suplantasse a vida eterna. Que fosse mais do que Deus fez. Aí você vem e fala assim, mas cara, você não está doido da cabeça, não? Porque uma parte nossa já tem ligação com o Espírito Santo. E quando você tem ligação com o Espírito Santo, você começa a ganhar bom senso. Mas essas energias não têm ligação com o Espírito Santo. Eles não conseguem entender o propósito do que eles estão fazendo. Para eles é só aquilo. E entra uma energia que chama obstinação. Então fica naquilo. Aí, um ser desse, o que faz? Bom, eu não vou botar o meu chifre para cima. Porque alguns deles percebem as diferenças. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolar ele para baixo. O que é isso? Ao invés de eu pegar a ponta, que é o limite, e deixar em algo que é eterno, eu vou pegar o meu domínio do que eu sinto do que eu penso e vou controlar as zonas inferiores como rei. Aí joga o chifre para baixo. Tudo. Olha que belezinha. Ah, isso é uma montagem. Dá uma voltinha em algumas dimensões ou desce em alguns planetas para ver se é montagem. Olha que bonitinho, que gracinha. Aqui ele quer dominar mais que Deus. Só que aí chega lá no limite, ele vê que não dá. Aí ele vai para o passado, ele vai para trás. Pela engenharia você vai olhando e fala, essa classe desse ser domina nesse nível, aquele outro domina naquele. Esse volta para a história do passado. Aquele primeiro vem e domina os reinos inferiores. Esse aqui vem na testa. Quer dizer, linha horizontal. É o que ele está vivendo. Então ele tem um domínio do passado, ele tem um domínio do presente e tem um domínio do passado em reino inferior. Sai da maxila e vai para baixo. 3 níveis de domínio. Como a hierarquia da luz eterna olha isso? Misericórdia. Ele sabe o que ele está fazendo? Sabe. O que ele está fazendo? Apenas o que ele está fazendo. Não tem certo, não tem errado. Marcos, mas como assim não tem certo, não tem errado? Não tem. Isso é uma visão humana. Não tem positivo ou negativo. Não tem luz ou trevas. A hora que você sai da Terra e começa a subir as dimensões, aí você vê que existe uma diferença de olhar a vida. É por isso que Deus não bota um ponto final aqui e não resolve a coisa. Porque na visão dele não está errado. É escola. Bom, eu deixo eu pressionar aqui, detonar lá e vejo se todos eles acordam. Puta, ainda vocês não acordaram? Pressiona mais. O intuito não é resolver. O intuito é ensinar. Mas a humanidade está paralisada, ela não quer aprender. Ela não sai do mesmo ponto de vista. Outro.
dois primeiros vêm de um tempo muito longínquo, onde esse tipo de corpo, o Adam Kadmon, aqui na Terra, não estava nem estabilizado. Não era essa forma como nós estamos aqui. Tinha humanoides pré-históricos, tinha uma certa mistura. Aí tem uma determinada linha, uma determinada linhagem estelar, que ela vem mais ou menos no tempo pareada com os Dracos, altíssimo nível de inteligência, e com a Ordem do Dragão Negro, que não são humanos, nenhum deles é humano, nenhum deles tem vida eterna, e nenhum deles tem contato com a voz do Espírito Santo. E o ser humano estava aparecendo nos planetas. Só que, olha esse crânio. Cadê o nariz? É uma respiração. Ela é um processo. Ela entra por aqui, mas o influxo que ela faz de oxigenação cerebral é diferente. Olha o alto da cabeça. Parece uma cúpula. Ele pegou a consciência dele e tentou como um único, como uma cúpula, subir mais que Deus. E o ser humano não tinha aparecido. Então a gente tem as forças de rebelião que usam chifre de comando, que são as antenas de conexão. Por que as trevas usam o tridente? O que representa aquele garfo? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou te espetar com a Trindade. Então os símbolos traduzem a realidade. Aqui é uma divisão extraterrestre, entre aspas, caída. Não é o que a gente pleiteia junto a Jesus de Nazaré. Só que imagina, antes do ser humano ser estabilizado na Terra, esses caras já dominavam. Nós estamos tentando resolver o negócio com o Temer, e esses caras já cruzavam galáxias dentro de naves estelares. Olha o degrau, olha o tamanho da diferença. E a condição de briga desigual. Então nós estamos muito protegidos pelas forças de luz. Se eles tirassem a quarentena e liberassem esses caras chegarem, nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eles faziam assim na humanidade, era 3 segundos. Acabou. Porque eles odeiam essa criação. Porque Deus colocou Shekinah, Espírito Santo, com capacidade de ativar a vida eterna, e nenhum deles tem. Então nós somos motivo de total e da mais pura e alta inveja. Aí entram outros seres, com uma tecnologia abarcada, uma administração interplanetária. O que faz aqui atrás? Aqui atrás é o inconsciente. O inconsciente está aqui, ó. Alguns faraós no Egito, a caixa craniana, por exemplo, Nefertiti, a caixa craniana de Nefertiti vinha até aqui. De Tutankhamon descia, vinha até aqui. São seres que têm acesso ao passado. Ao passado. Eles não quiseram subir em direção ao trono de Deus. O pescoço é grande, porque aqui é o Aleph. Tipo, eu levanto o meu pescoço porque a minha palavra é lei. Quanto mais alto o pescoço, mais poder de realização. Por isso que as trevas, quando combatem, fazem uma coisa.
você pega o seu inimigo e você decapita ele. Você arranca a cabeça dele. Arrancar a cabeça não é, eu vou fazer joguinho de futebol com a cabecinha dele. Não, não é isso. Arrancar a cabeça é cortar o poder de criação do Aleph na garganta. Vou mostrar para a alma daquele cara que ele não manda mais nada. Então os símbolos, as formas, as decisões, sempre por detrás dos bastidores tem um motivo. Eles pegaram e arrancaram a cabeça de 10. Essa é a interpretação humana horizontal. Quando você vai para a interpretação vertical da coisa, é outro papo. Olha que lindo, mano, para decapitar uma dessas aqui. Então, imagina o inimigo desse cara, como ele ia querer passar a lâmina na garganta dele. Olha o tamanho do poder que o cara tem. No verbo, ó, na fala. Chega de frente com um cara desse e fala assim, não, quem manda aqui sou eu. A humanidade está quase sem pescoço. E ainda quando tem o pescoço, está com a tireoide estourada. Tireoide para tireoide. Aí, em vez de tratar quanticamente, o médico vai lá e mete o bisturi e acaba de danar o que já está ruim. Vai lá e mutila o moldador de massa negativa, que é o perispírito. Massa negativa não é que é negativa de trevas. É como se fosse uma xerox para trás. É o invisível, depois vem a matéria. Aí vai lá e mete o bisturi. E acaba de danar a situação. Por que tireoide e paratireoide estourada? Porque não tem pescoço. Mas não tem pescoço por quê? Porque não sabe se posicionar. Ele não sabe se posicionar por quê? Porque não fala. Mas não fala por quê? Porque não sabe nem que pode falar e que existe. Ah, mas por que não sabe falar e não consegue entender que existe? Porque não pensa. Agora volta para o início, em vez de avançar. Vai indo. Aí. Cara, olha o que o cara pensa. Olha o que o cara estrategia. Estrategia tanto que até materializou para fora a antena de comunicação. Não deu nem para ficar dentro. Avança um. Olha o que ele pensa. Olha o que ele emite. Olha o que ele determina acima do pescoço. E a humanidade com a tireoide estourada. Vai avançando. Mais um. Aí. Volta um. Olha a capacidade. Imagina uma nave interestelar descendo e você se deparando com uma unidade de seres assim. Com acesso ao inconsciente desse nível, a hora que você vai falar, ele está aqui, ele faz assim, já sei. Não, não é aceito. Você nem pronuncia, ele já leu o pensamento. Ela tem uma puta numa caixa transformadora. O cérebro se chama, dentro da ordem de Metatron, interferômetro. O cérebro é uma estação de rádio, é um dial. Ele é um transformador para emitir sinal de informação e receber sinal de informação. O cristal piezoelétrico central do interferômetro é a glândula pineal. No Oriente, quando tem a cabeça dos lamas, dos Budas, com todos aqueles pontos, tem uma estátua aqui. Todos esses pontos aqui em cima da cabeça, todos esses pontos, que dá a volta, representa cada ponto de acionamento de consciência de luz da glândula pineal.
Aí quando você aciona o conhecimento pela verdade da vida, automaticamente no astral e etérico, cria-se um chapéu em volta da tua cabeça, que é melhor ter um desse do que um daquele. Aqui é domínio de espécies, escravização e retirada de vantagem. Aqui é Senhor Deus e Eterno, eu te reconheço como único Deus Criador. Jesus de Nazaré, você é o meu Salvador. Espírito Santo, me guia pelas veredas da eternidade e segurança. Eu escolho isso aqui. O outro é só para domínio, só para infernizar. Nós estamos na terceira dimensão material, com a quarta dimensão invisível, onde está o nosso pensamento e emoção. Estamos indo para a quinta dimensão. Estamos começando a pôr o pezinho na quinta. Quinta dimensão, pensou, acontece. Aí os caras vão criar um cenário de descontrole planetário, a humanidade vai entrar em bug. Você imagina 8 bilhões e 500 milhões de pessoas pensando idiotice na quinta dimensão. Qual vai ser o resultado? O próprio ser humano que tem medo da morte vai se explodir. E não vai saber no final da história que foi ele mesmo que atirou contra o próprio pé. Entendeu o jogo da energia? Então você tem que trabalhar você mesmo, você tem que alinhar você mesmo, você tem que crescer em você mesmo. Ah, mas e o sistema? Dane-se o sistema. Não dá mais para mexer no sistema. Não dá mais para quebrar barreira. Ninguém quer ouvir. A macromecânica ninguém quer melhorar. Mas se vier alguma ideia para escravizar mais, pode ter certeza que vai ter reunião no outro dia. Aí 300 pessoas se reúnem. Então o ser humano é um dos bichos, ele acabou se tornando um dos bichos mais otários da parada. Por quê? Porque a galera de chifre, que entende como funciona o comando, assumiu a linha de frente na rebelião. Vem uma galera estelar, não do bem, que não é toda a frota estelar que é do bem, não é toda a nave que trabalha para Jesus de Nazaré. Existem naves satânicas, tem planetas satânicos, tem extraterrestres satânicos, só que tem extraterrestres que se reportam a Jesus de Nazaré. E aí, para você estar de frente para uma nave, hoje, é bem perigoso. Você não sabe o que vai descer de lá. Você é um cara desse. Você está ferrado. O descontrole que o ser humano tem, que ele não consegue vetorizar nada. E aí? Só tem uma saída. Vou ensinar, povo da Terra. Vocês que estão assistindo a palestra depois pelo YouTube. Façam isso onde vocês estiverem. Você viu uma nave, você tem que fazer... São duas alternativas. A primeira demora mais. E a segunda em total, tipo... ou vai ou racha. A primeira você começa. Kodosh Adonai Tsabayó, Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsabayó. E não é falando, é cantando. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsabayó. Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsabayó. 12 vezes. Antes, uma nave de trevas fugia no terceiro Kodosh. Hoje eles estão fugindo no 10º. Eles estão aguentando 7 níveis acima. Daqui a pouco eles vão aguentar 11. Mas numa dessa, na diferença de tempo, eles chegam. E se chegar... Segunda ação, para salvar de vez. Só que você tem que estar firme, porque vem onda de impacto para cima. Você tem que estar blindado. Como é que está blindado? Sem
Sem o quê? Sem emoção. Sem pensamento. Olha o que os caras pensam. Olha o que eles pensam. Tira o medo da morte. Aí você vira e fala, Jesus, Moisés, Elias. Olhando para a nave. Se ela for de trevas, em 1/3 de um segundo, ela vai desaparecer da tua frente. Porque a hora que você olha para ela com a íris de testemunha do Senhor Adonai, você levantar a mão direita, então o negócio fica mais violento. Você levanta e fala, Jesus, Moisés e Elias, você é o pilar de testemunho contra a rebelião. Mas para isso você tem que estar vetorizado na vida e não na morte. Para estar vetorizado na vida, você tem que ter 0 de medo da morte. Mais um. E aí aconteceu isso. Aqueles caras, os de chifre, os de cúpula, os de cabeça para trás, com conexão no passado, mandam no comando Zé Encrenca, manda nos greys. Oh, meu Deus do céu, que paciência que tem que ter. Aí é exatamente a cena que vocês estão vendo. Essa galerinha aqui, pau mandada, que tem a cabeça grande porque quer ocupar o lugar de Deus, mas não tem inteligência para vetorizar chifre, só quer ocupar. Por quê? Porque não tem vida eterna. Eles não têm vida eterna, eles não têm Espírito Santo. E o que eles ficam fazendo? Enchendo o saco da humanidade. Eles ficam fazendo experiência de laboratório, de abdução dentro de nave, ficam transando com mulheres terrenas, ficam engravidando elas, ficam roubando código genético para tentar fazer clone, para tentar roubar o código de vida eterna. Porque eles sabem que eles vão desaparecer dentro da história do universo. Ai, meu Deus. Aí quando você vira e fala, nossa, então parece que uma hora a história vai resolver. Porque os caras vão desaparecer? Não. O 8º dia da criação que já se instalou, Deus emitiu uma ordem através da casa de Metatron. Qual? Jesus fala, faça acima, abaixo, à direita e esquerda, dentro, fora. Qual foi a ordem dada ao Adam Kadmon? O que é Adam Kadmon? Ser humano, com o Espírito Santo ligado a Jesus de Nazaré. Qual é a ordem que foi dada? Vocês vão se cristificar. Vocês vão entrar na vida eterna. E vocês serão os mensageiros. Vocês levarão a boa nova da palavra de salvação e o Espírito Santo a todas as criações do passado que não tem o código de vida eterna. O ser humano vai ter que resgatar todas as linhagens estelares caídas. O trabalho está só começando. Vou estar aqui no seminário não do ano passado, no penúltimo. Ele abriu o seminário e fez a seguinte pergunta. Ele fez a pergunta e não deu a resposta. O Urtak é o que subiu aos céus na presença do Pai, na chave de Enoque. Ele virou e fez a seguinte pergunta. Vocês batizariam um reptiliano? Uma coisa é eu emitir um Jesus, Moisés, Elias para me proteger de uma federação obscura. A outra coisa é eu criar um sentimento de perseguição para destruir uma criação que não fui eu que fiz. Quando o ser humano levanta esse vetor de visão e fala, não, nós vamos acabar
com esses caras, sem perceber, ele acabou se igualando com os que usam chifre. Tudo aquilo que a gente mais acusa e aponta é exatamente aquilo que a gente se torna. Porque a hora que você acusa e aponta e você tem a sensação de como funciona aquilo, você só entende como funciona e aponta e acusa porque a tua energia já interligou. Você só entende porque você está interligado. Se você não estiver interligado, você não entende. Mel Gibson no filme Paixão, e assistam 30 vezes o filme Paixão de Cristo. Mel Gibson deu uma entrevista, ele aos 19 anos de idade chegou no parapeito de um prédio, pôs o pé para fora e falou, bom, a vida para mim não tem sentido, Deus, se você existe, me dá uma prova, eu vou me matar. E pôs o pé para pular. Durou segundos, o corpo dele já estava indo para frente. Ele viu todas as cenas do filme Paixão de Cristo passar em 1 segundo na cara dele. Com as falas, com os sentimentos, com tudo. Aí ele conta que a hora que terminou de ver, ele ouviu uma voz, que com certeza é de Deus, você vai, num determinado momento, mostrar essa verdade que se perdeu no tempo para a humanidade. E tomou um chute no peito e voou 5 metros para trás e caiu na laje do prédio. Por trás do filme Paixão de Cristo tem isso. Aí 2 sacerdotes do Vaticano tinham que estar no set de filmagem na Itália todo dia no fim da tarde para fazer exorcismo na equipe inteira. Todo mundo sob possessão satânica. Um belo dia numa filmagem, tempo meio fechado, prepararam Jim Caviezel. Jim Caviezel. Jesus Cristo, JC. Quem será esse cara, né? Fez aquilo e não apareceu mais. Fez um filme ou outro, mas marcou. Tá ele lá na cruz, o Gibson tá no set de filmagem, tudo isso é real, tá? Vem um raio azul e bate bem na cruz onde estava o Jim Caviezel, e ele fica uns 10, 15 segundos no meio de um turbilhão de fogo azul. O Gibson olhou e falou... Perdi o protagonista. Morreu. Tiraram ele esfumaçado, sem queimadura, desmaiado, levaram ele para o hospital. Quando ele estava entrando no hospital, ele segurou no braço o Gibson e falou assim, Deus mandou te avisar, a partir de hoje o filme sai, não tem mais problema, ele interviu. Por que Deus não intervém toda hora? Porque Ele quer que nós façamos a nossa parte. Mas como é que nós vamos fazer a nossa parte? Onde nós estamos? Olha o cara em cima. Eu tinha 18 anos de idade, eu estava começando a ser acionado pelo Comando Estelar. Um belo dia eu abri o olho assim, olhei no despertador, 6 da manhã. E fechei o olho. A hora que eu fechei o olho, chegaram 2 greys. Chegaram de frente com uma agulha desse tamanho e um equipamento de cristal holográfico. Com a agulha na ponta. Queriam pegar algum código para clonar. Mas aquilo foi... Eu olhei, eu não consegui pronunciar nada. Falei, nossa, ferrou. Eu estava travado, eles tinham me travado. Eu só lembro de um estrondo à direita e uma voz falando, abandona o menino agora. Eu voltei, a hora que eu olhei, 7 horas. Na Terra tinha passado 1 hora, para mim foram 3 segundos. Quando você tem uma missão, e todo mundo tem uma missão, e aquela frase religiosa parece uma coisa babaca, Deus tem um propósito na sua vida, ele tem um propósito até na vida da formiga, senão ele não é Deus.
Todo mundo tem uma missão, só que conforme você ativa mais a sua missão, mais esses caras partem para cima para tentar pegar código. Que parte as federações estelares não conseguem copiar do ser humano? O que eles não copiam? O olho. É impossível copiar essa órbita. A não ser que seja Binayor, Binay Elohim. Tem que ser co-criador, autorizado a mexer no ar da Kadmon. Ninguém copia isso aqui. E se você olhar o que é isso, é uma galáxia vista de longe. Na Chaves de Enoque, na seção 2, um dos versículos começa: os olhos dos nossos pais vigiam, e num lampejo de luz eles vêm e vão. Os olhos dos nossos pais vigiam. Quantas pessoas que vocês conhecem, ou vocês mesmos, já ouviram falar: eu sonhei com um monte de olho me olhando? Quantas vezes? A questão é que você seja olhado por olho adâmico ou olho da alta hierarquia, mas que você não seja olhado por um olho desse. Que aí você está encrencado. Que não seja por certo tipo de olho. O que ele está fazendo aqui conosco? Por que o olho da direita tem um X? Por que está fechado? O olho da direita representa o olho de Jesus de Nazaré, porque eu sento à direita do trono do meu Pai. Toda a parte direita do corpo humano, quando cruza aqui atrás, no campo neural, vem para o coração. Eu com um olho desse aqui fechado, eu não consigo externalizar nada de verdade pelo Espírito Santo. Ele deixa um olho, o da esquerda, do mental, como se fosse um olho de robô. Quer dizer, eu não consigo pensar direito, porque eu não olho direito. Ele mexe como se fosse que nem com um equipamento, uma tatuagem no centro do peito, pondo uma falsa sensação. A humanidade, ela não consegue enxergar com a alma, ela não vê o óbvio, ela está de boca amarrada, ela não fala. Ela não fala. Vou dar um exemplo. O Brasil não vira e falou: Brasília, vocês estão loucos da cabeça? Qual que é o comando de Satã que vocês servem? Vai, abre logo aí, galera, que vocês fazem magia negra, que vocês fazem culto aos comandos caídos. Vocês não amam ninguém. A única coisa que vocês querem é destruir todo mundo. Vocês são uns patifes com gravata e caneta na mão. Vocês não são da casa de Adonai e de Sabaió. Vocês não entram enquanto estão a caminho e não vão entrar nem depois de terem saído. Galerinha de Brasília, a vida eterna está desautorizada de vocês. Vocês não vão ter vida eterna. Ponto final. Porque para você ter vida eterna, como diz a ordem de Metatron, as criações que sobrevivem, já disse que não são todas que sobrevivem, são aquelas que agregam vida e luz. Você só sobrevive quando você colabora para que um sistema aumente o grau de proteção, segurança, alimentação, que é igual a amor. Você só sobrevive se você amar. Agora, olha o ser humano como é burro. Ele dá tiro contra o próprio pé e se acha. Sim, eu tenho certeza, uma besta quadrada. Sendo dominada por uma galera de chifre que está rolando de rir.
E por que eles estão falando de rir? Energia de Deus eles não pegam mais. Papai do Céu fez assim, tchau. Mas tira energia da onde para se manter? Dos trouxas que somos nós, e de todos os planetas que estão sob domínio. Mas tira energia da onde? Da emoção combalida e do mental caótico. Então Jesus fala, cairão 1000 à tua esquerda, cairão 10.000 à tua direita. Vai cair 10 vezes mais pelo emocional. Mesmo que caminhe pelo vale das trevas, não se aflija, você vai atravessar, nada vai te suceder. Olha o teste que a humanidade está envolvida. Olha o nível do negócio que vem para cima de todo mundo. E Nibiru está chegando. Não vai ficar uma cidade litorânea inteira para contar a história. As informações da ordem de Metatron é que em vários lugares do mundo a temperatura vai chegar a 64 graus positivos. Você sabe o que é 64 na sombra? Por que vai chegar a 64? Porque são 64 códigos genéticos ativos. Deus precisa de 1 grau centígrado para cada código para transmutar em Gimel. Ele precisa alterar o código genético. Sem temperatura não dá. Então vai ter que aumentar. Depois que subir e derreter as calotas polares, aí vai descer para menos 40 por 6 meses. Primeiro, você vai no ápice da tortura, depois você congela. Só que lindo! Isso é a prova cabal de que as forças de luz estão interagindo para o resgate da consciência e a salvação da oportunidade da nossa alma. E não é como o mundo está contando, não é as notícias que estão passando. E por que mesmo tem que ter uma transição dessa? Por que mesmo tem que matar a morte? Porque num lugar onde tem um furacão e tem gente precisando de ajuda, entra uma equipe de resgate, vira e fala, você é de que nacionalidade? Nós vamos resgatar só esses aqui. O resto que não é dessa nacionalidade, se vira. Humanidade, você tá louca, humanidade? Você quer morrer mesmo, né? O ser humano pede para morrer. Mas não para morrer com inteligência. Ele pede para ser morto. Ele não abraça a morte para viver. Ele pede para ser estourado. Por quê? Porque tem uma galera comandando o nível mental e emocional no invisível e fez esse planeta inteirinho um planeta slave, escravo. Totalmente escravo o planeta. Vamos supor que não existisse espírito. Vamos supor que não existisse Deus, que não existisse Jesus, que não tivesse alma. Vamos supor que não existisse nada disso. Que não tem frota estelar, que não tem planetas habitados. Imagina que não tem nada. Necas de Pitibiriba. Não tem nada. E a vida média é 80 anos. Olha o grau da burrice humana. Tomando como base que não tem nada, e você nasce. O que você teria que fazer? Cara, eu preciso construir o melhor sistema para eu atravessar esse tempo que eu tenho, para eu aproveitar decentemente a vida que eu tenho. Agora, tem tudo que eu falei que não tem, só que para você alcançar o que eu falei que tem, você tem que estar fora do sistema de domínio, senão você não alcança. Para você poder, fora do sistema de domínio, internamente aproveitar o tempo que você tem. Porque senão atravessar 80 anos médios de uma vida sob sistema escravo, você vira e fala, bom, é melhor morrer mesmo. Estão entendendo os pesos e medidas, os balanços da coisa?
Vamos assistir um vídeo agora? Nós vamos voltar aí depois, tá? Nós vamos ouvir uma música. Nós vamos tapar o som, tem direito do YouTube. Então quem estiver assistindo vai ver a imagem, mas não vai ouvir o áudio. Quero que vocês prestem atenção. E aumenta o volume aí. Prestem atenção na letra. Tá abrindo? Isso. Prestem atenção na força dessa letra. Ela vai resolver aqui. O pessoal que está assistindo a palestra, fica tranquilo. Só um ajuste técnico aqui. Aí a hora que começar no microfone fechar ele inteiro. Presta atenção no que esse cantor, essa letra fala. Sim. Nós precisamos botar no fundo da nossa essência que nós não devemos satisfações a ninguém, a nada. A única satisfação que a gente deve é para Jesus de Nazaré. Ponto final. Para mais nada. Porque a gente deve satisfação somente para aquilo que nos salva na eternidade. Como é que eu vou desviar minha atenção para aquilo que não me salva? Por melhor que seja a intenção. Não justifica, a conta não fecha. Brasil, uma das melhores internets do mundo. Mas fica tranquilo, quando chega a conta, no outro dia você não pagar, eles te ligam. Mas por que eles fazem isso? Porque a gente não fala nada. Porque o nosso pescoço está com a tireoide arrebentada. Será que vai abrir? Não mexa nessa hora, por favor. Nothing else matters. YouTube, agora não é hora de fazer isso conosco, por favor. Palestra em andamento. Galera de alguma nave ficou brava, hein? Problema de vocês, não nosso. Você entrou pelo Google? Aí foi, começou. Aí. Mas o som está sendo aí? É. Tem só que fechar as tarjas. Aumenta ali. Então, já tá. Gostoso! Mas como a gente fica por dentro? A gente fica bem contente. Significa que a coisa está indo no caminho certo. Só não coloque na tela cheia, porque eu acho que trava. Pode ser. Leia a legenda.
tira essa aqui, ó, de cima. Prestem atenção na letra, em cada palavra. Mente aberta para uma concepção diferente. Nada mais importa. Dane-se o que o sistema impõe, o que eles dizem que é certo ou errado. Essa é a chave de saída. Confiar em quem nós somos. Não vai importar o que vão impor pra gente, o que vão pedir, o que eles falaram que é certo ou errado. Mas eu sei. Quando nós vamos chegar no ponto em que cada um de nós vai virar internamente e vai falar, eu sei. Traduzindo ao pé da letra, nothing else matters, seria nada mais importa. Com os jogos que eles jogam,
distante. A humanidade inteirinha agindo por aqui. Pior, sem estar com o capacete da pineal ativada. Agindo pelos chifres que foram impostos. Tão perto, tão longe. Vamos abraçar a morte e falar: querida, vem para titio, porque hoje é o dia de eu matar você, matando a morte, para poder viver. Então Jesus fala: eu vim ao mundo e eu venci o mundo. Morte, cadê o teu aguilhão? Se nós nos escondermos de tudo que for mostrado para nós, por medo, ao final, nós teremos morrido de novo. Para nascer de novo em outra família, e usar fralda, e aprender a andar, e aprender a falar. E provavelmente pagar alguma conta. E emitir algum recibo. Dando a César o que é de César, a Jesus o que é dele, e ao Pai o que é do Pai. Mas parece que o que é de César tomou o espaço do Cristo e do Pai. Essa é a situação da humanidade. Esses caras são muito inteligentes. O topo da nossa cabeça não é que é um cabelinho. Foi arrancado. O trono foi arrancado. É o que sobrou. Totalmente manipulada a humanidade, totalmente abestalhada e bestificada e idiotizada. Não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. E as coisas se repetem, repetem, repetem. Aí os valores familiares, o protecionismo das famílias fechadas entre si. Que protecionismo? Nem se amam de verdade. Tremenda de uma hipocrisia. Vai contar para boi dormir, outra história em outro lugar. Não assumem absolutamente nada. E se dizem que se amam entre aquela célula de sobrenome, tem que amar o vizinho também, que ele é criado por Deus. Então não tem mais lugar para hipocrisia, não tem mais lugar para balela. Não tem. Fechou. Fechou. Acabou. Deu no talo. Graças a Deus, graças a Adonai, a transição planetária começou. Agora começou. Graças a Deus as praias estão recuando. Os furacões estão formando. Tem trombeta tocando no céu de um monte de cidade. Tem carbono sendo expelido pelo sol. Isso aqui está uma verdadeira de uma zona perfeita de alinhamento de luz. Nothing else matters, nada mais importa. Dane-se, não vão meter controle remoto em cima. Não vão gerar caos e pavor. Quem quiser escolher o caminho dessa destruição, que escolha. Tchau, vai morrer. Não vai abrir o olho do outro lado. Mas quem for de frente para aquilo que destrói, vai viver. Tudo foi invertido. Tudo foi desviado para que essa consciência não chegasse à tona. Mas os comandos estelares e a ordem de Metatron El Shaddai não perdeu mão e controle sobre o paramametásis de destino das almas que entenderam. Mais um chat. Ô, criança linda, vamos fazer botox? Vamos? Consigo entender a sua dor. Desesperados por vida eterna. Desesperados pelo consolo da mão do Senhor Adonai. Por que não vão para ele? Vítimas, não conseguem, não sabem como chegar. Agora, olha que loucura a tua pergunta.
a monstruosidade de luz que a sua pergunta contém. E eu vou te explicar o porquê. Por que não vão para ele? Eles que têm mais inteligência de domínio querem o que nós temos dentro para fazer isso. E nós que já temos, não acionamos. Não, a consciência. A consciência que você é criada por Deus e você tem herança de vida eterna. Eles que têm acesso de domínio de informação e navegação, nos usam como palco de experimento para tirar o que nós temos e acionar neles. Para eles fazerem o que já é nosso. E nós que temos não fazemos. Ah, mas é uma brincadeira isso aqui, né? Uma brincadeira. O plano de sabotagem, ele é tão violento em cima da humanidade, ele é tão brutal, ele é tão massacrante, que não dá nem para mensurar a envergadura. Como é que pode a gente ter uma sagrada Shekinah, um Espírito Santo, dentro de nós, que autoriza a vida eterna, e a humanidade não aciona o que já tem? E os caras desesperados, porque já está em nós. Outro chat. Olha que beleza. Olha que foto linda essa. Primeiro que ele já está cagando na cara nossa mesmo. Já está sentado no lugar que era a cabeça. Já caga nos pensamentos. Caga lá dentro. Vai lá. Isso. Olha como ele comanda bonitinho. Olha o trouxa do humano. Isso, querido. Levanta a segunda de manhã e pega 1h30 de trânsito. Só para ir. Respira bastante CO2 e acha que você está fazendo um bom negócio. Vende aquele apartamento, compra um maior, porque aquele já não é mais suficiente. Ah, você precisa trocar de carro de novo, paga mais IPVA. Tem o seguro, idiota, paga mais seguro. Vamos, trouxa. Ajunta bastante dinheiro para você pagar na UTI depois, porque a tua saúde foi consumida, e aí você vai ter que gastar depois no hospital. Linda a foto, hein? Hã? Pensar que todo mundo que está dormindo está com um desse acoplado. Só que aí o que acontece? A cabeça... Olha a significação da foto. O nível dela. A cabeça que seria a árvore de comando, onde está a pineal do esclarecimento, quem na verdade está comandando é a coluna vertebral com inteligência superior de domínio dele. Comandando o corpo robótico do escravo idiota, do terráqueo, xarope, que vira e fala, vai melhorar, vai, para tuas negas vai melhorar sim, claro que vai melhorar o aperto do alicate, vai. Pega os últimos 30 anos, eu quero alguma coisa que melhorou, de consciência, de amor, luz e paz. A gente pode ficar aqui uns 10 anos esperando a resposta, não tem problema não. Complicado, né? Agora, como uma humanidade vai despertar se ela não faz o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram assistir uma palestra, está sendo gravada uma palestra, vai ser jogado numa rede. Como você desperta para algo se você não faz nada de diferente? Você continua com uma vida medíocre no dia a dia. Não tem como despertar. Não tem como. Tem que mudar o comportamento. Outro chat. Lá atrás, existiu uma raça na Terra, milhões de anos atrás, chamados cíclopes. Era assim mesmo, era um olho só. Eles tinham o poder de só com o olhar tirar a tua vida. Porque imagina a força de 2 olhos
mental e emocional concentrado no único feixe saindo da pineal. Os nossos olhos estão aqui e a glândula pineal está no meio. Então eu preciso de um ângulo de conexão. No caso cíclope, a glândula pineal alinhada direto com a íris. Imagina o poder de emanação de um ser desse. Eles tiveram que ser destruídos pelo alto comando Binayor Binai Elohim, porque não ia restar chance de nenhuma outra civilização. Se bobear, nem estelar conseguia dar conta de um cara desse. Outro chat. E quem criou eles? Foram criações que vieram por mutações. Tudo veio da galera do chifre para domínio. Aqui seria um cíclope moderninho. Calcula o tamanho da encrenca. Agora, aqui é o que a gente tem que fazer. Olha o sinal de Malaquias. Nós temos que acionar o Pai, Filho e Espírito Santo com a vista da terceira visão na testa. Isso aqui é o que nós temos que fazer. Porque se eu olhar com a minha mente, eu não entendo o que o pessoal da Terra quer. Se eu ficar sentimental, eu não consigo enxergar nada da verdade. Mas se eu puser a voz e a luz e a visão da minha alma como balança de peso e medida entre aquilo que eu percebo pela mente e pela emoção, se eu puser a alma como juiz e julgadora, eu consigo estabilizar o meu caminho. Quer dizer, a humanidade não está cíclope, porque não tem poder nenhum. Tudo umas vacas de presépio, ridícula. Não está cíclope. Está com o cara sentado na cara, com o traseiro ainda encaixado dentro da garganta. Está sem poder de tiroide e paratiroide. Não consegue olhar direito pela mente, não consegue olhar direito pela emoção, não consegue fazer nada. Estamos com uma tremenda de uma oportunidade maravilhosa no planeta Terra. Começou a transição planetária. Foi disparado o cronômetro para nós nos encontrarmos com os nossos irmãos das estrelas. De um jeito ou de outro, eles podem fazer o que quiser. As naves vão pousar e a galera de luz vai descer e eles vão fechar tudo que é hospital. Eles vão tirar a galera da UTI. Eles vão restabelecer o sistema de agricultura decente no mundo inteiro. Eles vão extinguir a criminalidade. Vai começar as viagens interplanetárias e os estágios entre as federações estelares. Você quer fazer um curso? Você vai para a Procyon, 3 meses no tempo Terra, aprender o que é sistema avançado de leitura biométrica do raio que eu parta. Sei lá eu. Você não precisa pegar o Uber e ir até a UFB. Vai mudar o cenário. O que está por trás da exigência disso? E por que a Terra precisa ser resetada? Porque tem muita coisa velha que não vai combinar com o novo, não pode ficar. Não tem como, os campos de energia precisam ser mudados. Qual que é o propósito dessa mudança? Alguém arrisca? O propósito dessa mudança é estabilizar o planeta numa altitude mais alta de vibração, para que a Nova Jerusalém conecte na Terra. Tem uma promessa. Depois que a Nova Jerusalém conectar na Terra, o final de revelação na Torá é a hora que Deus e Jesus de Nazaré vão se apresentar em corpo físico na Terra. Pensar você ver Jesus de frente, você já treme, né? Imaginou você pensar em ver Deus do lado dele, em corpo físico também?
É o que vai acontecer no final. Vão vir os dois. Pela falta de um, vem os dois dessa vez. E está toda essa parafernália e bloqueio acontecendo e deixando todo mundo louco, que é para que ninguém sinta paz dentro do processo de transição, para que perca o eixo. Vai entrar a quinta dimensão, a pessoa vai interpretar errado, ela vai criar a realidade que vai ser a revelia do que ela queria como destino. Ela vai se explodir e morrer, e não vai ver a definição de luz. Tremendo de um plano de sabotagem final criado, mas que é para arrebentar mesmo. Mais um chat. E aí, quando você veste uma cara de guardião tibetano, a hora que você aciona a visão perfeita, você põe os dentinhos para fora, vira e fala assim: Trevinha, vem. Vem que eu vou te estraçalhar na minha boca. Vem. Eu tenho mais poder que você, otário. Vem. A hora que você aciona o dentinho e não o chifre. Por que o dente parece o chifre na boca? O chifre não está na cabeça. O chifre está na boca. Porque tem poder de fala. A minha fala é o chifre de comando que te corta no meio. Vem! E a humanidade se cagando nas calças de medo com tudo que começou a acontecer. Sabe por que a humanidade está com medo? Sabe por quê? Porque ela quer manter o sistema funcionando e daqui a 6 meses ela quer trocar de carro. Ela não está com medo pela própria situação que se apresenta. É que ela quer manter a concupiscência da putaria mercadológica funcionando no planeta Terra. Por isso que ela está com medo. Ela pensa: meu Deus, mas se quebrar tudo, como eu vou ficar? Vai ficar como, babaca? Você já não está vivo? Andando, come terra, casca de árvore, bebe urina. Tem protocolo de emergência se precisar. Você morre não. Aliás, aproveita e perde uns quilos. Não vai morrer não. Não, mas o que eu estou acostumado... Ah, sei. Estou sabendo. Na hora que você abre a visão real da coisa, estruturada, você começa a pegar os campos do mental e emocional, você começa a matar as suas emoções e os seus pensamentos. Através de um fogo que vai subindo pelo alto da sua cabeça, você queima as suas emoções e os seus pensamentos que não servem. Olha aqui o rostinho manso. Que delícia. Isso, só que aí você já não está mais no nível de um humano horizontal. Você é um adâmico vertical. O papo é outro. Outro chat. Aí eu abro um rosto de criança. A minha glândula pineal já está ativada com todos os gomos. E eu tenho coragem de olhar dentro de mim, sentado numa lótus de vida eterna, das águas da criação. Eu tenho coragem de olhar toda a parte interna minha que eu mesmo matei. Eu matei a morte dentro de mim. A cruz invertida de cabeça para baixo na minha testa, que é o aprisionamento da alma nos mundos inferiores, controlado pelos chifres virados para baixo, já não significa mais, porque eu sou da cruz virada para cima de Jesus de Nazaré.
Eu matei a morte dentro de mim. Eu me iluminei de verdade. Isso é iluminação. Isso é transformação. E eu mantenho o meu rosto de criança. Eu pego o dedo, o polegar, e uno com o dedo médio. Estou mandando alguém para aquele lugar? Não. Eu estou pegando o dedo de ligação do Pai, estou conectando no dedo de Saturno, Cronos, de destino. Eu entendi o meu destino e ele está nas mãos do Pai. Sobrou a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, de pé, como testemunha da minha ligação. Eu matei a morte. Outro chat. Muitos seres querem assumir algo acima de Deus. Civilizações de poder e luz compreendem que acima da minha cabeça tem que ter Pai, Filho e Espírito Santo. Então as geometrias que se cruzam vêm bem na minha terceira visão, os meus olhos, e eu formo de novo o sinal de Malaquias e a pirâmide. Aqui se abre a asa da chicaina, da pomba, sobre o alto da minha cabeça. Eu vou para o alto, a minha alma vive dentro do Senhor Adonai. Eu ganhei poder sobre a morte. Serei retirado dos céus tempestuosos. As forças de domínio e controle que querem ser mais, não entendem, querem ser mais porque não tem dentro. Eu não quero ser mais porque ele já está dentro de mim. Eu reconheci, eu matei a morte. Outro chat. Restou como caminho final a ativação sagrada da pedra de topo na minha face como testemunha, sobre o alto da minha cabeça como caminho. Eu reconheço que Deus está em mim e eu estou nele. O Filho está em mim e eu estou nele. E a voz sagrada, santificada, conduz os meus passos. YouTube, please. Nós vamos ver mais um vídeo. Isso. Eu não vou dizer que é fácil. Senão daria uma de Stallone, né? Entra no set de filmagem, mata 400 e sai como se nada tivesse acontecido. Não é fácil, mas é possível. Leiam a legenda. Não contem mais com o sistema, contem somente com vocês mesmos.
Vocês estão conseguindo ler? Vamos. Não é pôr o homem na lua, é trazer a humanidade de volta para a Terra. Isso aqui não foi criado por um capricho. Os corpos não levaram milhões de anos por nada. Um filho paraíso trônico não vai para uma cruz apenas para ser lembrado num momento romântico de qualquer outra coisa que a vale. Como colocar de volta o homem na terra? Porque se nós não estivermos prontos para agir e viver de forma alinhada aqui, as estrelas não estarão autorizadas para as nossas futuras viagens. Até que nós dobremos o nosso joelho, nós andemos de forma correta aqui em solo, nós não sairemos desse nível de tipo de vida. Não está mais na mão de pessoas e do sistema. Não está mais na mão de nada. Está na mão de cada um de nós. O sistema não vai mudar. Quem tem que mudar dentro disso somos nós. É trazer a humanidade de volta para cá. Só que para viver da forma correta, não como se apresenta.
buscando de volta as vozes, está buscando laríngeo, está buscando a tireoide que foi depredada, foi destruída. Pausa. Não é uma missão impossível. A missão real, única e verdadeira é abrir caminho para que Jesus de Nazaré possa retornar a esse planeta. Ele não vai retornar e não vai andar em solo enquanto as coisas estiverem assim. Enquanto a humanidade pensar dessa forma limitada. Mundo sem fim. Luz que vem da própria luz. Criação que vem de uma criação maior. Co-criadores, Binaior, Binai Elohim, que vem da destra direita do testemunho de Yod-Heh-Vod-Heh. Filho paraíso, Jesus de Nazaré, o detentor do poder de conversão, de morte em vida eterna. Voz sagrada Shekinah, Shekinah Esh, a voz do Espírito Santo, que a tudo conduz com perfeição, dentro do tempo e fora do tempo. Criação perfeita, arte em movimento chamada vida. Tudo isso está batendo a nossa porta e nos aguarda. Não é uma missão impossível a ser feita. Em verdade, é a única coisa a ser feita. O resgate individual da nossa própria eternidade. Morte. Na data estelar de hoje, eu te abraço em mim, para que você morra dentro de mim, para que eu possa então viver na palavra do Senhor. Encerrando a palestra no Espaço Viva Bem de BH, nessa data estelar de setembro de 2017, o ano que iniciou a transição planetária e interestelar. Pelas 4 direções sagradas dos reinos da criação, o Deus eterno, daquele que foi, é e sempre será. Amém, amém, amém e amém. Encerrado o encontro.